Peppa Pig está cheia de personagens fofos e encantadores, mas entre eles existe um personagem malvado que é realmente rude e maldoso, e não é ninguém menos do que a própria Peppa. E neste vídeo vamos explicar exatamente por que ela é assim. No episódio Os Velhos Tempos, Mamãe Pig relembra quando George estava em sua barriga. Peppa então faz um comentário maldoso sobre a barriga grande do Papai Pig e pergunta se há um bebê lá. Você tem uma barriga grande, papai. Tem um bebê aí dentro? Isso é muito maldoso de dizer ao seu pai, não acha? E não foi a única vez que ela foi assim com o Papai Pig. No episódio O Parquinho, enquanto o Papai Pig ajuda George no escorregador, Peppa faz um comentário rude. Você é grande demais para descer no escorregador. Você é grande demais para descer no escorregador. Em um episódio, os amigos da escolinha da Peppa estão na casa dela brincando, cada um com seu brinquedo, e Peppa segura o Ted vestido de policial. Mas o negócio é que a Peppa acaba trancando todos os brinquedos dos amigos dela em uma prisão de brinquedos. Apesar de ser uma brincadeira, ela tranca os brinquedos das outras crianças e só fica com o seu. Fica claro que Peppa não se importa com os sentimentos dos amigos. No episódio O Museu, quando a Peppa está no museu com a família dela, ela vê uma réplica da coroa da rainha e se imagina como rainha. Nesse mesmo pensamento, podemos ver que ela gosta da ideia até dos pais e do irmão dela chamarem ela de Sua Majestade e tratarem ela como realeza, assim como todo mundo. Tudo certo, foi só um pensamento, não uma ação. Mesmo assim, podemos afirmar que Peppa se ama mais que qualquer um. Alguns chamam isso de egoísmo. Deseja mais alguma coisa, Rainha Peppa? Uma vez Peppa foi maldosa com uma de suas vítimas favoritas, o Papai Pig. No episódio Tempestade, Peppa e George estão brincando de piquenique no quintal quando de repente começa a trovejar. Então, os dois correm para dentro de casa e quando chegam lá, Peppa percebe que esqueceu seu ursinho de pelúcia. Então, Papai Pig corre para pegar o ursinho e volta completamente encharcado e sem fôlego, pois teve que correr na chuva e em meio aos relâmpagos. Quando ele volta para dentro de casa, vemos que Peppa não se importa nem um pouco com a situação do pai e só se preocupa com o ursinho, que, segundo ela, está molhado. Ela simplesmente finge que o pai não fez nada, ignorando completamente o esforço dele. Papai Pig definitivamente merecia um pouco mais de reconhecimento, não acha? Coitado do Ted, estamos encharcados. No episódio Suzy vai embora, vemos que a Peppa realmente parece triste, mas ela não deixa de lado seu comportamento maldoso. Enquanto se despedem, Peppa diz que sentirá falta da Suzy mandona, mesmo sendo ela quem manda na Suzy. Logo depois, Suzy se irrita e levanta porque Peppa a insultou diretamente. Eu até vou sentir falta de você mandando em mim. No fim, elas se reconciliam, pois Suzy ia embora. Mas isso não muda que a Peppa foi muito maldosa com suas palavras, ainda mais sabendo que não se veriam por um tempo. E isso não é tudo. No episódio, Peppa dá sua coroa para Suzy de despedida, mas logo Mamãe Ovelha recebe uma ligação avisando que não vão se mudar para o exterior. E imediatamente a Peppa pede sua coroa de volta, já que a Suzy não ia mais embora, pegando o presente de volta. Parece que a Peppa não sabe que após dar um presente não pode pegá-lo de volta. O filme Peppa Pig, Festa no Cinema, mostrou ela causando outro desastre. Durante os preparativos do casamento do Sr. Touro e Dona Vaca, Peppa foi a uma loja de tecidos com Mamãe Pig e Dona Vaca, que experimentava seu vestido de noiva amarelo. Depois, Peppa brincou com uma tesoura e sem querer cortou o vestido de noiva da Dona Vaca, deixando-o igual queijo suíço. Por sorte, a Dona Vaca adorou porque ela ama queijo. Mas sejamos sinceros, isso poderia ter arruinado o casamento e virado um grande desastre. No episódio Princesa Sonolenta, vemos Papai Pig e Mamãe Pig colocando seus dois filhos para dormir. Papai Pig senta-se para contar uma história de ninar. Assim que ele anuncia que a história se chama A Princesa Sonolenta, Peppa o interrompe antes mesmo dele começar, dizendo que a história é chata mesmo que Papai Pig nunca a tenha contado antes. Parecia um pouco chato. Além disso, Peppa segue interrompendo o pai até que Mamãe Pig pede para ela deixar Papai Pig contar a história. Peppa, se continuar falando, Papai Pig não consegue começar a história. Em um episódio, Peppa e George discutem por causa de uma cenoura. Enquanto comem, George pega a última. E assim que George pegou, Peppa tentou pegar na cenoura para ela. Peppa chegou até a dizer que viu a cenoura primeiro, mas isso não era verdade. No vídeo fica bem claro que George viu e pegou a cenoura primeiro, mas nada disso importou para Peppa. E não para por aí. Depois, Mamãe Pig corta a cenoura em 2 pedaços, um para cada um deles. Mas mesmo assim, Peppa ficou brava e disse que a metade do George era maior. No episódio, prima Chloe, Peppa e George brincam no quintal. Iam jogar bola entre si, mas George lançou de um jeito que Peppa não pegou.
E então ela disse que isso fazia dela a vencedora, o que não faz sentido nenhum. As coisas ficaram ainda piores quando a própria Peppa jogou a bola forte demais e fez o George cair. Foi algo bem bruto que a Peppa fez, mas felizmente o George não chorou porque a prima Chloe ia chegar. Neste episódio, a briga não continua porque brincam com a prima mais velha, mas é triste pensar que, sem ninguém olhando, Peppa trata o irmão assim. Será que a Peppa fará o mesmo com a nova irmãzinha quando estiverem sozinhas? Espero que não. Suzy não é a única amiga vítima do bullying da Peppa, que também não foi legal com outras amigas. Lembra do episódio O Amigo do George, em que ela brigou com a Rebecca Coelha? Surpreendente, mas tudo começou por causa do George. George, irmãozinho da Peppa, brincava com Richard, irmão da Rebecca, quando do nada quebrou os castelos de areia dele. Isso não foi legal da parte do George. Então o Richard quebrou o castelo de areia do George também, e aí os dois começaram a chorar. Mas adivinha o que a Peppa fez? Ela começou a discutir com a Rebecca e disse que a culpa era toda do Richard. Ela disse, a culpa é do seu irmão. A culpa foi do seu irmão. Ele quebrou o castelo de areia do George. Mas na verdade foi o George quem começou tudo. Parece que a Peppa ainda precisa descobrir o verdadeiro culpado. No episódio, George pega um resfriado. Como o nome indica, George pega um resfriado após brincar na chuva, apesar dos avisos dos pais para se manter seco. Mas veja só, a parte estranha nem é o resfriado em si. A Peppa, sua irmã mais velha, não parece se importar muito que o irmãozinho esteja se sentindo mal. Dá pra ver claramente que o George está cansado e não está bem, mas a Peppa simplesmente ignora, como se não fosse nada demais. Mais tarde naquela noite, o George estava espirrando e tossindo muito, e era bem barulhento. A Peppa ficou irritada, achando que aquilo atrapalharia seu sono, preocupando-se mais com seu descanso do que com a melhora do irmão. Ela pediu para o George espirrar mais baixo, como se fosse possível escolher. George, por favor, não espirre tão alto. Já pensou em pedir para alguém espirrar mais baixo? Depois ela revirou os olhos e disse que era impossível. Isso é impossível. Na manhã seguinte, quando o George melhora e está animado, você pensaria que a Peppa ficaria feliz, certo? Não. Ela o encara, quase irritada por ele se sentir bem após tê-la mantido acordada. Isso faz pensar, se ela se incomodava tanto com os espirros à noite, por que não dormiu em outro lugar? Sério, o comportamento da Peppa nesse episódio não foi nada gentil. Peppa também não foi muito gentil com o Sr. Batata no episódio Sr. Batata Chega à Cidade, enquanto ele ensinava as crianças a comer frutas e vegetais para serem saudáveis. Como podemos ver, o Sr. Batata também é vegetal. Peppa então perguntou se deviam comer batatas. Isso deixou o Sr. Batata bem quieto e surpreso. Logo depois, as crianças começaram a conversar sobre se o Sr. Batata era um vegetal normal ou não. Peppa disse que ele não era um vegetal normal. Pode até ser verdade, mas soou meio maldoso, principalmente ao olhar o rosto do Sr. Batata. Talvez ele tenha até temido que tentassem comê-lo ali. Lembra do episódio Projeto Escolar? Peppa chegou em casa dizendo que precisava construir um castelo para a escola. Papai Pig, que entende muito de construções, ficou animado. Ele disse que eles poderiam usar uma caixa de cereal para as paredes e copos para as torres, mas a Peppa simplesmente disse não, ela precisava de algo realmente bom. Se olhar com atenção, dá pra ver o rosto feliz do Papai Pig ficando triste, como se alguém o fizesse se sentir pequeno. Coitado do Papai Pig. Não foi legal a Peppa dizer isso. Esses foram alguns momentos em que ela foi malvada. Nos vemos no próximo vídeo.